Você é incompetente, você não tem carisma, você não tem um perfil, é karma, você não merece. São coisas que a gente pensa se você estiver um pouco para baixo ou tiver uma baixa autoestima. Isso machuca porque você tem a sensação de que se esforçou, você tentou, você não abandonou e teve dificuldade e injustiça no caminho. E você não entende por quê. Às vezes você se sente isolado, às vezes você se sente abandonado, às vezes você até pensa, nossa, por que é tão difícil para mim? Por que as coisas não acontecem? Por que não aconteceu? O que eu fiz de errado? Pô, será que é uma sensação de impotência que dá às vezes? E a gente tem que pensar muito sobre esse magnetismo. E é isso que eu vou tentar destrinchar aqui. Cara, receptividade. Isso seria receptividade? Ah, Saulo, todo mundo tem aquele jeitinho, né? Se você conhece alguém, aquele network, o amigo do não sei de onde me indicou. Mas o verdadeiro network, ele não é quando alguém te indica porque é parente, ele até funciona. Na verdade, a maioria das vezes, sim. Mas a sensação de abrir caminho não é só ter alguém que te indicou. É você mesmo movimentando a energia. Você fazendo as coisas e você mantendo uma sensação de positividade é difícil na hora da frustração, quer dizer, na hora de um acontecimento que leva a você a ficar frustrado. Você conseguir manter-se positivo mesmo numa negativa tão forte. Tudo certo, cara. Tudo perfeito. Você, claro, extremamente empolgado, ansioso, conectado àquilo, e o negócio não encaixa. Aí você não sabe por quê. Disto a gente precisa pensar. Vamos pensar algumas analogias que depois eu vou botar aqui o PowerPointzinho que eu fiz, tá? O PowerPoint testa, um PDFzinho, né? Vamos pensar algumas analogias, tá? Vou fazer uma analogia aqui com que já usei algumas vezes, viu? Com a diabetes. Olha que interessante, a questão da possível receptividade. A diabetes tipo 2 é uma coisa muito interessante. Existe fartura no corpo da pessoa e não adianta. Existe oferta sobrando de glicose no sangue. Muita. Mas as células não conseguem pegar. Então há uma descompensação. Há uma descompensação por falta da glicose dentro das células e há um problema por abundância ao redor que não consegue ser captada. No caso, ela está ali para você. Olha, eu me alimentei, eu peguei tudo e você não consegue ter. Então, assim, eu estou lhe dando tudo e não existe como pegar. Essa é uma hipótese interessantíssima que eu queria colocar aqui. Dentro dessa visão pequena de receptividade, talvez exista, e a gente precisa pensar por quê, receptividade áurica. E ela é tão forte que ela vive um sistema. Por exemplo, o corpo, para uma célula que mora aqui, a outra que mora no pé está do outro lado do planeta. Tá certo que numa circulação é rapidinho para ela fazer, mas ela não sai daqui. Diferente de algumas plaquetas, de algumas células do sistema imunológico, ela fica aqui o tempo todo. Ela não sai, eu sei que ela entra em mutação. Em estado de normalidade, ela fica aqui, a outra fica no pé. Elas não têm contato uma com a outra. Elas não se movimentam. Então, o que poderia acontecer, eu fico pensando, sobre a receptividade de uma pessoa para ela não conseguir captar algo que está aqui. Você concorda que o mundo é próspero? Eu não estou falando dos filha da mãe e dos egoístas que vivem o tempo inteiro aqui. Eu vou contar algumas coisas, algumas reflexões que eu tenho até tido sobre egoísmo. Dá para ter um áudio muito bom, por sinal. Essa semana eu fiz uma reflexão, a qual eu não vou citar nomes, jamais farei. Mas uma determinada pessoa que morava aqui no Brasil, e eu não estou a julgando, porque todo mundo faria a mesma coisa, mas é muito interessante, isso é um assunto rapidinho, uma deixa fora do assunto aqui, bem rápido. Nunca tinha conseguido nada aqui, nem casa, nem carro, nem nada. Porque aqui era muito difícil as coisas. Não tinha recurso e quando tinha, não dava para comprar. Então, sempre, né, como a maioria de nós, incluindo eu,
que até tive minha casa lá comprada para pagar com FGTS, para pagar em 30 anos, vendi para estar aqui. Essa pessoa, então, se mudou para outro país. E hoje a situação melhorou. Lá para mais. E ela hoje compra apartamentos ou algumas coisas aqui no Brasil para investir. Aí você para pensar o seguinte: ela não consegue, o mercado está inflado, porque todo mundo, não estou dizendo que está errado, mas é uma coisa a se pensar. As pessoas que investem. Então, por exemplo, tem ruas aqui em São Paulo, prédios inteiros que são só de investidores para aluguel. A Airbnb, que vai dar um problema agora com o imposto novo que fizeram. Então, vê que interessante que a prosperidade ela não acontecia porque existia seres usando todos os recursos e fazendo com que aumentasse a dificuldade de você conseguir um recurso ali. Então, ela sai e faz a mesma coisa e não consegue perceber que vira um ciclo infinito, dificultando a vida e inflando os mercados que estão por aí. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Quanto você precisa para viver e quanto de inconsciência existe na gente em relação ao... mas está todo mundo fazendo. Mas exatamente esse que é o problema, velho. Está todo mundo fazendo as mesmas coisas. Se todo mundo faz, então está certo, né? Será? O errado é errado, ainda que todos façam, e o certo é o certo, ainda que ninguém faça. E o certo seria a questão compreensiva sobre a nossa ação social e pensar no próximo, sempre. Mas voltemos para o nosso tema, que também tem a ver. Então você está aqui agora, velho, tem recurso, velho. Não falta terreno, não falta casa. O que falta para você ter as coisas? Não falta trabalho, receptividade. Quer dizer, eu preciso ter na minha aura. A receptividade pode ser o conhecimento? Pode. O conhecimento ele vai abrir receptividade, pelo menos de interesse. Olha, você tem o que eu preciso, não vai ficar, mas eu consigo pegar você e trazer para cá. Então, é uma receptividade, mas que vem de ação. Você se esforçou para uma determinada coisa, se abriu a possibilidade, então você começa a ficar receptivo para alguns pontos. Quanto mais você prepara, mais é isso. Mas vai mais além do que isso. Isso é uma receptividade pontual, é uma reação de retorno, kármica positiva. Você fez uma ação e o mundo consegue lhe pegar e você consegue circular mais energia baseado nisso. Mas não é isso que a gente está falando. A pergunta é, seria possível que eu tivesse até ações ruins e eu não me sincronizasse em determinado lugar, por mais que eu tentasse? E eu vou fazer essa pergunta para você. Você acredita? Inquietão. Você acredita que alguém com karma específico teria, não sei qual que você pensar, específico, teria dificuldade em se encaixar em alguns lugares? A energia dessa pessoa que veio de outra vida, karma negativo, tá? Porque karma, quando a gente fala, normalmente é negativo. Mas não é só. A lei do karma, a lei do retorno é geral. É porque, normalmente, quando você fala em lei do karma, você liga a negação negativa. Você já percebeu? Olha que interessante. Essa é a primeira pergunta. 97% das pessoas estão dizendo que sim. Vamos para a segunda. Já vou tirar, que é rápido. Tá? Você já percebeu que algumas coisas não davam certo de jeito algum e você nunca entendeu? Por quê? Botei tudo abreviado aqui. Eu não sou de escrever abreviados, não, para não costumar. Mas eu coloquei aqui só para... Já percebeu que algumas coisas não encaixam, você não sabe por quê? Você tenta, não dá. Que ninguém sabe por quê. De onde que vem isso? Por quê? Aí eu pergunto para você, o que você tentou? Porque às vezes as pessoas têm habilidades, velho, e mesmo assim não encaixam. E aí que entra uma hipótese aqui, que você precisa de ter uma conexão com aquele ambiente. E o inverso é verdadeiro. O ambiente tem que ter conexão com você. Eu não sei até onde a espiritualidade intervém em casos assim. Eu acredito que eles façam sim. Os mentores façam.
E se um mentor, um Exu, um guardião, que for decidir que claramente enxergando o seu caminho, você tem abertura para uma coisa, tá? Que eu acho que às vezes é por aí também. Você tem abertura para aquela coisa. E ele fala, ele olha o futuro daquele caminho, até de uma relação que você vai ter. Às vezes está gostando de uma pessoa, não está vendo nem o direito quem é, não está vendo direito lá na frente, não está vendo as ações que estão envolvidas ali, situações que você não tem nem ideia, situações às vezes energéticas, kármicas, aquela pessoa vai passar que não tem nada a ver com você. Eu acho que esses caras fecham a porta também. Apesar de você ter o seu livre-arbítrio, ele bota uma barreira. Não quer dizer que você não vai conseguir passar, você até passaria. Teimoso que nós somos, passaria. Ele fez a barreira para você não passar. Você não percebeu os avisos do universo, você não percebeu que aquilo estava estranho. Você não continuou numa teimosia insana. Tem gente que não percebe. Tem gente que continua. O cara claramente não tem como fazer aquilo. As coisas não estão dando certo. Ele está tentando aquilo há 10 anos. E não quer dizer que ele não deveria tentar. Quantas outras histórias dão certo? E ele não desiste, não desiste, não desiste. E claramente já percebido com um amigo falando, com cara, velho, não é que você não deva tentar, você deve. Mas algumas coisas ficam mais claras. Às vezes o caminho está mais aberto para um lado, mas a teimosia é uma coisa impressionante. Eu quero aqui. Aí já o universo avisou para você, tinha avisado para mim. A Carita me avisou. Aliás, a Carita me avisa um monte de coisa e eu não ouço ela muitas vezes. Meio teimoso. Mas quando eu percebo, eu imediatamente eu dou os créditos a ela e também a ouço. Eu sou teimoso, eu sou relutante, em princípio, em várias ideias. Depois não, ela estava certa. Eu não tenho dificuldade de falar que ela estava certa. É um combate de ideias. Algumas eu pego, outras não. E às vezes ela falou, muitas vezes eu não ouvi, ela tinha falado dessa situação. E eu não fiz. Então, assim, o caminho estava lá aberto. Você foi avisado. Aí o que você queria? Eu quero aqui. Aí a espiritualidade tem uma barreira, que eu não sei por que ela existe. Olha, eu não sei se a barreira é o ambiente que. Eu não sei se é a questão kármica, que pode existir. Se é o ambiente que não conecta você, seja um ambiente muito positivo e você não, ou seja um ambiente muito negativo com uma futura ruim situação e você não merece aquilo. Não está para você. Porque se você estiver negativo, é capaz de se encaixar em troços que não sejam legais. Você não está bem. Existem situações, eu não acho que não tem regra nessas coisas. Existem situações como, sabe aquela coisa que Deus escreve certo, linhas tortas, aquela velho ditado? Eu acho que às vezes a espiritualidade ele joga meio por uns caminhos meio tortuosos para que você saia de situações que você não sabe quais são. Por isso que nem sempre tudo é de ruim nas coisas que nós passamos. Mas é muito interessante quando a coisa tem que acontecer, pelo amor de Deus. Cara, parece que tem uma avenida para mim, velho. Com certeza você também sente isso. Quando você tem que fazer uma coisa, a desgrama do... Cara, você não faz quase nada. Você dá um ponto, o negócio faz assim. Meu Deus. Foi assim comigo um monte de coisa. A outra não. Cara, é incrível. Vê que interessante. Eu estava estudando para... Cara, eu podia contar um monte de detalhes para relacionamento, estudo, profissão. 16 anos eu tinha. Comecei a estudar, já saía do corpo, comecei a estudar para a UFBA. Estudava o dia inteiro sem parar. Eu era louco, eu passava lá, estava estudando. Estava tocando, estava estudando só. E levava os para estudar eu tendo neurodivergência, não sabia, nessa época era frescura, né? Então eu tinha extrema dificuldade de fazer alguns detalhes. Fui criando método para estudar, estudava do meu jeito. Música era o que eu fazia para estudar. Eu sei música de estudo até hoje. Se quiser, eu canto para vocês. A música do ácido nucleico, a música que era algumas do professor Alexandre, algumas outras, a música dos nucleotídeos, até os dias de hoje. Nucleotídeos são mas eu sei um monte. Até hoje eu canto elas, porque eu nunca esqueci. Minha memória musical, eu sabia que eu tinha na época, talvez, né? Então eu usava ela para poder fazer. Aí, cara, eu tentei, não passei. Fiquei lá atrás, sabe quantas? Fiquei uns 100 atrás, sei lá, por aí. Faltavam 100 para passar. Aí eu fui fazer cursinho, comecei a fazer cursinho no lugar e estudar em casa.
Aí sentei com os colegas, vê que coisa. Eu estou me lascando para fazer negócio, me lascando para fazer uma coisa, me lascando para fazer sozinho. Pai distante, minha mãe na situação, dinheiro não tinha, porque meu pai tinha se separado, minha mãe não tinha condições nem de construir a casa que a gente ficou, bem difícil. E aí eu precisava tocar. Então eu ia tocar, voltava e fiz 4 músicas, 3 músicas, uma música virou o Campus do Carnaval, a outra não. Eu não fiz nada para aquilo, velho. Eu sentei com os amigos. Vamos fazer as músicas? Vamos. Eu fui com uma música na cabeça que eu tinha feito, que era Entrei na Roda. Aí peguei a parte musical que eu fui compositor musical de Juliana, e fui de Tique Bom, que foi a compositor da letra que eu fiz enquanto nós passávamos o som. Tique bom, enquanto passávamos o som. E foi assim, aí o que eu fiz? Não dava mais para estudar. Porque eu comecei a tocar, parou mais tocar. Música de carnaval, tocamos. Aquele carnaval nós tocávamos em 6 dias seguidos no carnaval, ainda fomos tocar no interior. Então, tudo quanto é bloco que você imaginar. Então, não dava mais para fazer nada. Minha mãe precisava de ajuda e fui tocar. Aí você começa a pensar, por que não deu certo naquela época? E por que a música fez isso comigo? O que foi aqui? Ó? Eu nunca entendi. Eu podia ter ficado ali estudando, talvez eu ia entrar, porque eu não ia desistir. Mas por que não aconteceu ali? Por que só foi? Eu tinha que dizer, cara, isso aconteceu há 32 anos, 33 anos atrás. Hoje, eu fui entrar com 46 na medicina. Quer dizer, 30 anos depois, velho. Por quê? E foi tão fácil, velho, que eu não consigo explicar para você o quanto foi. Fácil no sentido assim. A Carita falou para mim uma coisa, e por que não foi fácil assim da outra vez? O que eles viam em mim que eu não sei? Por que isso aconteceu desse jeito? Foi um negócio tão impressionante que eu não sei explicar para vocês. E é isso que a gente tem que entender, que tem coisas que a espiritualidade fecha a porta que você não entende por quê. E às vezes você pensa que é você se culpa. Uma relação. Tudo demonstra, às vezes, que a sua relação não está bem, velho. Tudo demonstra, às vezes, que... E nós somos, cara, nosso coração, nossa teimosia, nossa não desisto, casamento é para sempre, eu não posso, porque eu estou aqui, o negócio... Você vai ficando, a coisa você vai ficando. E você não... As coisas às vezes não tem nada errado, nós desculpamos, aí tem religião no meio, tem cultura no meio, tem aquilo que você decidiu, aí tem zona de conforto e tantas outras coisas. E você complica a vida toda complicada às vezes. Claro que você não teve que tomar nenhuma atitude nunca brusca. Mas às vezes a coisa não. Tem coisas que você não entende como que você é teimoso. O caminho às vezes está aberto. E muito. Olha que interessante. Como um mentor falou para mim, isso fora do corpo, quando ele falou, velho. Eu falei isso aqui, quem lembra disso, velho? Há uns 10 anos eu falei isso aqui. Há uns 10 anos eu disse isso. Quem lembrar disso aqui só fala no chat para dizer que eu sou mentiroso. Eu tive uma projeção astral em que o mentor, depois de um amparo, eu falo exatamente assim essa experiência. Ele chegou para mim e falou, que interessante, eu vejo 3 caminhos em você. Este aqui que você está, falou assim, eu vejo você em São Paulo e vejo você no Canadá. Ou lá fora do Brasil, Canadá, né? Nos 3, você está fazendo a mesma coisa, só está morando em lugares diferentes. Você está falando de espiritualidade. Eu fiquei ouvindo aquilo, né? Por que ele falou aquilo para mim? Como é que um mentor... E era mentor, porque tinha acabado de fazer um amparo, super calmo, velho. As pessoas falam aquilo, já o Murad lembra. Quem mais disse aqui? O Anderson também estava lá. Então, o Brejinho, mas quando eu morava em Recife ainda, isso, tá? Não tinha nem ideia de vir para São Paulo. Tava lá, cara, tava CLT, velho. Como lá, por que sai de um troço desse? É tudo seguro no país da gente, cara, apesar de ter algumas coisas e outras, seguro de vida, seguro de fiofóte, é seguro de tudo, velho. Sai dali, você é louco. Trabalhando de boa, no máximo para outro lugar, CLT, né? A gente tá no Brasil, pô. Eu vou fazer concurso, no máximo. Não ia fazer um troço desse. E hoje eu estou aqui em São Paulo. E o caminho acabou. O caminho está aberto para qualquer outro lugar. Jamais eu sair de pé da Carita. Mas de qualquer lugar. Se eu for, vai comigo. Cidadania italiana saiu por causa da família. Então, por exemplo, tem convites para ir fazer estudos nos Estados Unidos.
meu irmão mora lá, tal. Então tem um monte de coisa assim. É, de fato, o caminho é aberto. Mas vê que interessante, por que o caminho está aberto desse jeito? O cara falou. E por que outros não estão? O que mais está fechado? Receptividade é o quê? Vem da onde? E a gente precisa falar sobre isso. Crédito espiritual não é passe livre, mas ele funciona. A pessoa, às vezes, pode ter crédito, pode ter esforço, e mesmo assim, o ambiente não é para ela, isso que eu quero falar. O local não é para você, não lhe comporta, a energia da pessoa que você está gostando não é para você. E eu vou lhe falar uma coisa, espiritualidade separa você das pessoas. Nunca disse isso. Eu não estou falando de encosto, não. Mentor, guardião, linha de frente. Se ele perceber que o negócio está ruim, ele tira. Ele tira para o seu bem. Fala lá no astral. O seu caminho está desandado. Totalmente fora da estrutura. Onde você está aqui, você está sendo sugado, a coisa não está dando certo, o futuro não é bom. A gente vai atuar. A porta vai fechar, a energia não vai mais circular. E quando isso acontece, cara, desanda. E ele não faz isso pro seu mal, você sofre. Mas dá uma sofrida aqui para não se lascar pro resto da vida. Eles fazem. Quando o espírito bate a ponta, o que acontece? É que a gente é teimoso. A gente é teimoso. Você se mantém na coisa. Eles fecham a porta, velho. Eles tiram. Tiram pro seu bem. E pro bem da pessoa. Sabe, por exemplo, você se espiritualiza. Resolve ser mais espiritualizado. Isso não quer dizer que a outra pessoa... As pessoas são boas na vida delas, são pessoas legais, mas às vezes não é mais sincronizado. Elas têm nenhum demérito, nenhuma crítica. É não mais conexão. Você se espiritualiza, começa a melhorar. Aí começa a se esforçar, mexer energia, tal. A outra pessoa segue a vida dela, a pessoa lá, tudo certinho, honesta. Mas o que aconteceu? Você começou a chamar a atenção do assédio, você começou a assumir mais responsabilidade, mentores começaram a se aproximar, a visitar mais a casa, aumentou o foco do ambiente, a outra pessoa começa a não aguentar mais o assédio. Então, para o bem dela, é melhor que você saia. Porque a estrutura mental dessa, apesar de ser importante, estar perto de uma pessoa por um tempo, para lhe transmitir espiritualidade e vice-versa, porque tem dois contextos interessantes. Os opostos se atraem e semelhantes também se atraem. Por quê? Os opostos é compensativo. Você encosta perto de uma pessoa, transmite alguma coisa por um tempo, assim que ela assimila mais ou menos, você desvincula. Então, existem aproximações por questões de até... Não são reações kármicas no sentido eu tenho um karma com você. É uma ajuda, é uma troca verdadeira, em todos os aspectos. É um time da sua vida, em que você continua mantendo o caminho nela, né? Então, mas tem coisas que não encaixam. É muito interessante como isso acontece em vários pontos. Lógico que a gente tem que estar abrindo receptividade. Como? Como que se abre receptividade? Pergunto para você agora. Reflita aí sobre isso por um momento antes de a gente conversar sobre. Qual é a forma de abrir recepção? Você concorda que tem que fazer um esforço? Qual? Qualquer um. Quero aprender Python. Quero aprender a trabalhar no cloud da Amazon. Quero aprender a programar, sei lá, em Flutter. Eu quero ser advogado. Como que faz para abrir receptividade para ser advogado? Primeira coisa, eu tenho que verificar como é que está a situação, onde tem uma faculdade de direito, conversar com alguns amigos, verificar minha aptidão, eu tenho vontade e tal. Eu vou lá, procuro um local e faço a matrícula. Eu verifico a dificuldade disso acontecer. Eu sou muito ligado, velho. Aqui eu sou tão ligado que a Caritas, às vezes, ela também é, viu? Ela é mais do que eu, ela sente em alguns pontos. É interessante, hoje nós estávamos chegando de carro, aí tinha a rua tranquila, tinha um dia legal, mas energeticamente forte, mas depois chegamos, estava calma, assim, diminui a velocidade, comecei a ser gentil no caminho, saí da frequência ruim, que da rua, né? Não era nossa, era da rua, eu, especificamente hoje. Aí tinha um balão branco, do nada. O balão branco parou na frente do carro assim, na rua, ficou indo pro lado, eu olhei para esse balão branco assim, falei, Carita, eu não pesquisei, se você quiser pesquisar e me falar, eu vou ficar feliz. Verifica qual é o símbolo, ou os possíveis símbolos de um balão branco, uma bexiga branca grande, do nada, no lugar, não tem nenhuma festa aqui, só tava a gente, ficar na frente do carro e não sair, dançando. O que é isso? Ali na frente, assim, eu tentava subir, descia.
Aí eu falei brincando assim, eu não quer dizer que seja alguma coisa, porque vai ter muita viagem na maionese, mas eu olho para as coisas. Claro que quando você quer muito uma coisa, você quer muito uma pessoa, não deu certo. Quero ficar muito com essa pessoa, não encaixa, não encaixa, não encaixa. Você quer muito emprego, você quer muito entrar no lugar, não dá certo. Então você tem que, por que que isso aconteceu? Por quê? Por que que não deu certo? Não deu certo porque precisamos ser otimistas no pessimismo. Porque a gente pode ter essa mania, tem gente que é assim, então toma cuidado, porque nem sempre é só isso, mas eu vou falar ela. Será que eu não tive receptividade? Será que esta pessoa, eu não estava sincronizado com ela, porque ela está numa situação, entre aspas, melhor do que eu? Será que é esse local que eu não entrei? Eu não estou com receptividade para entrar, porque, por exemplo, eu trabalhar no escritório da advocacia, a minha receptividade é o diploma de direito e alguma experiência. Ou pelo menos que eu vou entrar como estagiário, mas é a minha mínima experiência. Então eu abri receptividade estudando. Você concorda que para você abrir receptividade você tem que se mover? Vamos conversar sobre isso. Mover como? Qual é o tipo de receptividade que abriria portas? Em qualquer lugar. Porque se eu quiser entrar no direito, eu estudo direito. Mas se eu quiser estudar inglês, eu vou estudar línguas. Existe alguma coisa que facilitaria? Isso eu falo sempre aqui, vocês sabem disso. A energia da gratidão. Cara, chega aqui perto, é triste isso, mas é verdade. As pessoas nesse mundo, incluindo eu e você, em esferas não tão ruins, não fazem nada por ninguém com algum interesse. A gratidão é um interesse positivo, mas é um interesse. Você se fez visto por aquela pessoa. E aquele ser não sabia quem você era. Não existe nem como lhe ver. Alguma coisa aconteceu que ela manteve a gratidão para você. Gratidão não tem preço. É impagável. A verdadeira gratidão. Aquela que você não esquece. Você morre e leva com a gratidão, é bagagem. Ela vai com você. Assim como o ódio também. Dos encostos. Mas gratidão é uma coisa incrível. A gratidão, assim como o ódio, acontece em 3 pontos. A gratidão da pessoa que você fez, que pode ou não ter. Ah, Saulo, mas essa pessoa, eu faço tanto, ninguém faz nada por mim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não estou reclamando, viu? Não pense que isso é reclamação. É porque não vão aparecer todos aqui, mas tem quase 10 mil. É que aqui só aparecem os que estão com a conta, que começaram o curso. Isso aqui é a quantidade de alunos, tem 9.700 e alguma coisa. Isso aqui é a quantidade de alunos que estão, cadê? Aqui em cima está onde? Aqui. Top de usuários, está vendo ali do lado? Que estão no curso. Gratuito. Alguns ajudam, alguns agradecem, alguns mandam uma mensagem de carinho. A maioria, 8 mil ali, mais ou menos. Não sei nem quem é. Não sei quem são. Mas está aqui. É uma máquina rodando. Isso aqui é uma máquina e você tem que aprender isso. E eu preciso falar nessa língua para você. Porque se eu falar em uma língua muito fora daqui, você não vai entender. E você não vai se interessar também. Então eu preciso falar da máquina da gratidão. É quando você realmente faz pelos outros sem esperar. Não é retorno financeiro, não. É nada. A intenção sua é a seguinte: eu quero que aquela pessoa... Eu tenho uma coisa. Eu sei fazer a caneta ficar pequenininha. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu sei fazer essa mágica aqui também. Eu vou ensinar as coisas que eu sei para as pessoas. Eu sei fazer. E eu vou fazer com que todas as pessoas que estão perto de mim acessem esse conhecimento incrível da caneta aqui. A maioria, você aprendeu agora. Você nunca mais vai ser o mesmo depois desse conhecimento. Isso aqui é uma máquina. É uma máquina
de movimentação. Muitas pessoas hoje fazem curso de projeção astral com conhecimento que foi transmitido há alguns anos atrás por mim e outros. Hein? Muitas pessoas vendem as técnicas que eu coloco de graça aqui, eu nem ligo. Falo, às vezes eu recebo uma aviso, tem um cara que tem uma técnica sua no Hotmart. Eu falo, é com ele, Roberto Carlos das Baleias. Tem jeito, cada um faz aquilo que quer com a máquina que tem na mão. A lei é a máquina de moer, velho. Ela moe as coisas e traz para você. Mas não traz, não é dinheiro. É sensação de dormir melhor, é sensação espiritual, é um amigo espiritual que está te olhando. Então, isso aqui é uma máquina. O dia que você entender a força dessa máquina, como ela abre portas, ela abre sem que você nem saiba. Você vai virar um bebê em outra vida sem ninguém. Sabe quando você chega numa cidade ou em um país que você não conhece ninguém? Não tem ninguém que você possa contar. No máximo, a igreja. Aconteceu com meu irmão. Meu irmão chegou no Canadá, ele era espírita. Foi receber ajuda de uma igreja evangélica que dava cesta básica para ele. Muito boa, por sinal. Tinha até sorvete na cesta básica. Grande. Era uma cesta enorme, dava para o mês todo. Ele ficou lá, ajudando. Então, se depender da ajuda de uma igreja, de algum lugar, de uma caridade, quer dizer, de uma misericórdia, porque a misericórdia é, você não tem crédito, mas mesmo assim eu lhe dou. Eu dou minha atenção para você. Eu não sei nem quem você é. Eles estão movendo a gratidão. É a mesma energia. A energia da gratidão, ela é cega. Ela faz, ela movimenta. Aí você chega num lugar, aí você fala, nossa, Saulo, é melhor roubar, perder tempo ajudando os outros, é melhor dedicar a mim mesmo. Você só vai depender de você. Se você for neutro, passar o tempo inteiro só pensando em você, você vai vencer também. Vai vencer o quê? Financeiramente? Tem mais coisas do que só financeiro. Tem mais coisas do que só isso. Existem sensações e conexões que dinheiro não paga. Aliás, que nunca vai conseguir. São valores muito acima disso. Se é só isso que você busca, é um vazio. Apesar de completar e preencher, entre aspas, há muito tempo. Eu achei muito interessante uma entrevista da Anitta que eu estava vendo esses dias, em que a Anitta falou assim, cara, eu até passei, sinceramente, a admirá-la a partir desse momento. Entre esta pensamento dela, o campo da ideia, tá? Essa, ela pode ter um monte de outras ideias, música, jeito de pensar, mas essa dela foi muito interessante. Ela falou assim, eu pensei que eu queria ficar famosa, né? Eu queria ficar muito famosa. Aí eu fiquei famosa, aí comprei uma casa. Aí eu fiquei famosa no Brasil, comprei uma casa. Eu achei que ia me completar. Aí eu comprei outra casa no Brasil para tentar preencher e tentei ficar famosa internacionalmente, lá de forma internacional. E eu achei que ia me preencher. Aí, não é aí que está a coisa. Ela falou. Então você precisa, às vezes, chegar num lugar, você faz aquele desejo e tal, você chega lá e aquilo não preenche você. E às vezes você fica com vontade. Cara, eu achei muito interessante essa entrevista. Não sei se mais alguém viu ela falando isso. É mais ou menos assim que ela falou. Eu achei interessante a reflexão, né? O Janot, a Janot aqui, o Janot, né? Oráculo daqui, deixa eu ver aqui. Ela viu. Obrigado, Janot, por ter visto aqui, tá? Ela viu a entrevista dela. Eu achei muito interessante e me fez ficar refletindo sobre como que a receptividade existe. Às vezes, as coisas que nós desejamos muito, nós lutamos muito, você vai chegar lá e ele não vai completar. E eu posso dizer para você que isso é uma verdade. Eu tinha, quando era novo, um pensamento muito grande de, sei lá, viajar, ir para outros países, e, sei lá, a gente tem essas coisas, né? Morar em São Paulo, talvez, sei lá. Cara, aí você quer ser a música, aí a música dá certo, aí você vira espiritualista, aí vai. Aí você faz medicina, aí você viaja os países. Hoje meu pai mora na Suíça, em Lausanne, meu irmão mora no Canadá, não sei o que, mora não sei onde. E de repente, você vê que as coisas que você mais deseja, no final, é mais o sonho daquilo que você vê do que a coisa em si. Isso não quer dizer que você não tem que fazer. É que mais do que somente conquistar valores e valores físicos, eles não vão preencher também. Só eles não. Você vai chegar lá e vai falar, e daí? Hoje eu estou aqui, não é exatamente... Eu sinto isso, sinto muito.
Aliás, eu não sei se são já que talvez outras pessoas não venham a sentir tanto, sei quantos de vocês, talvez as pessoas lá fora se identifiquem somente e exclusivamente com isso, ou talvez não tenha nem outra coisa para se identificar. Mas o processo filosófico é que a gente precisa observar onde que a gente está colocando a nossa energia para forçar, entre aspas, ou deixar a água fluir. A água flui para o lugar mais fácil. Ela está passando aqui, ó. Ela está fluindo. Está indo. Eu não parei na medicina, não. Eu mudei de instituição. Estou em outra universidade. Agora não paro nunca mais. Está lá, não porque teimoso, vamos forçar, não, porque a energia circula, tá? E é uma energia que ela é demorada mesmo. Ela é circulada e demorada. Então ela dá uma certa demorada para chegar, digamos assim. Mas não. É isso que a gente tem que colocar a energia no lugar certo, sentir isso, ser mais intuitivo, mais observador. Não deixe de pensar assim, olha, por exemplo, eu não desisto, velho. Não vou desistir. Até porque não é uma coisa, não é que é um caminho, né? É um passo, depois vai dando outro. Aí esse caso está indo, né? Você vai dando um passo, aí dá outro, aí dá outro. Então você vê que está fluindo, a energia está circulando, tem que continuar as coisas, mas observe a água, observe o fluido, onde é que ele está indo. E outra coisa, você não pode seguir um fluido que não existe. Vou fazer uma pergunta trazendo você aqui para perto do meu zóio. Você tem, olhe para cá, mal da foca, estou falando com você. Essa é parte importante do vídeo. Feito a energia fluir na vida das outras pessoas, prosperidade não é o que você faz para você, é o que você tem e facilita o outro. E você usa, enfim, a lei do retorno. Essa é a verdadeira prosperidade, porque ela é lógica. Pense comigo. Você sozinho é esse pontinho aqui. Quando você começa a ajudar as pessoas, começam a aparecer vários pontinhos em vários lugares assim. Vários, pelo vídeo todo aqui. Então, você quer uma coisa, esse cara fala assim, não, deixa que eu te facilito, você vem cá. Não, você quer uma coisa, vem cá. Inicialmente, aparece atraso, porque você pegar sua vida e ficar pensando nela, você dá meio que parece uma parada, mas aí começam a aparecer pessoas gratas, energias gratas, universo grato, os mentores das pessoas gratas, começa a movimentar. Então, quando você tenta movimentar um negócio, você não sabe nem como. O próprio universo vem aqui e pega, não, você vai vir para cá, cara. Você vai nascer na outra vida com um fiofó brilhando, você vai ter fiofó de luz, velho. Sua mãe vai pegar você, ela não vai aguentar de tanta fofura. Que menino gostoso! Você vai ser uma delícia na outra vida. As coisas, a movimentação da sua aura, cara. Sua mãe vai falar, você vai mamar, vai querer que... Não, mama, menino, vai querer que você saia mais de perto dela. Porque é incrível isso. Essa é a energia de que tem pessoas que vão para um cantinho, vão falar assim, oh, obrigado. Ela nem vai lembrar de você, ou a vida dela vai facilitar. Cara, isso aqui eu nem entendo. Ela nem lembrou, mas foi uma força que você fez. E às vezes um sorriso é luz. Você nem imagina o quanto. Às vezes uma pequena ação é luz. Uma pequena coisa que você faz de tirar uma pessoa de uma situação. Então, é muito importante enxergar por esse ângulo, porque aí a energia vai correr, porque vai ter uma energia para se circular. Ela vai circular, ela vai estar sobre você. E ela é protetiva, ela não vai deixar com que você caia em arapuca também. E vai te avisar. Lógico que você tem seu livre-arbítrio. Teimoso. Rapaz, eu avisei aquele corno, não vá. Ele percebeu, ele recebeu a intuição. Já aconteceu com vocês. Cara, eu sabia que não era para ter feito isso. Mesmo assim, eu fui, me lasquei porque minha teimosia. Então, porque tudo estava dizendo para você que aquele não era o caminho. Eu não gosto muito da palavra, do verbo, mas o universo conspira. Na verdade, não é isso. Ele faz a energia vir em sua direção. É como uma circulação. E tem que ter receptividade para isso. A receptividade é justamente isso que eu estou lhe falando. Vai bater no mesmo ponto. Então, não force ao mesmo tempo. Se você não tem crédito, o cara que não tem crédito, não faz nada para ninguém, tudo que ele vai fazer vai ser forçar. Então, ele não consegue entender isso que eu estou falando. Porque ele não faz nada por ninguém.
Não faz algumas vidas, inclusive. Aí o que, que acontece? Qualquer coisa que ele faz, é ele sozinho aqui. Então, se ele vai fazer uma coisa, olha o fluxo. Ele tem que ir sozinho de contra o fluxo daqui do curso que está vindo para cá. É uma força muito grande, mas ele vai, ele não entendeu o negócio, ele vai forçando, aí ele chega aqui e fala, eu venci financeiramente, eu venci. Ele acha isso aqui tudo só porque venceu, ganha dinheiro. Continua sem crédito, continua sem movimentação, acha que começou a se achar iludidamente importante, e olha o que vai acontecer, vai morrer, vai largar o dinheiro todo aí que não leva. Então, é dinheiro real. Se você não é dessa dimensão e ele fica, ele não é bagagem. Se você passou a vida toda só juntando dinheiro, que triste. Que vai ficar tudo aí. Não leva a zero. E do lado de lá não adianta falar. Tem um caso, tem uma passagem, se não me engano, no Sexo e Destino, no livro. Mas aí não tem o que fazer, porque a cultura está aí e tal. Vai fazer o quê com uma criatura dessa? Vai continuar quanto tempo até perceber isso? Vai lá, deixa circular. O mentor vai deixando circular até que vai acordando. Só que vai vindo com empatia, vai encarnar com mediunidade e tal. Tem uma passagem no Sexo e Destino que a caravana está no meio do umbral, assim, com uma lista. Fulano, Caio 666. Não é 606, não é 666. Vai pegando a galera que está no umbral. Aí começa a aparecer, no meio do umbral, os seres que pedem ajuda para a caravana. Ou pelo amor, apareceu um cara assim, para o mentor que estava em pé, um dos caras que fala assim, por favor, velho, me tira daqui, por favor, me leve, quero bonito, né? Um negócio bonito de luz, você realmente se sente paz, aí os caras ficam tentando invadir, fica protetiva, energética, eles não conseguem. Vai passando no meio, assim, velho. É muita, cara, você não tem ideia quanta gente existe no umbral. É muita, velho. Aí ele fala assim, olha, velho, eu tenho 10 mil cabeças de gado. Eu lhe dou 1.000 agora. Não sei quanto é, velho. Eu dou agora para você 1.000. Pro mentor. Ele desencanou. Ele chega lá com a ideia, olha, velho, eu tenho dinheiro, sou muito rico. Ele está no processo ilusório, né? Ele acha que ainda que dinheiro compra tudo, então ele tenta oferecer para o mentor, coitado. Cabeça de boi para o mentor, não está comigo aqui agora, mas aí eu te falo onde está, você vai lá e pega. Vê que difícil isso. Então, tá lá, é um pobre coitado, porque a bagagem que ele tinha, mais importante, que ele passou a vida juntando, se é que tinha mesmo 10 mil cabeças de boi, era aqui. E os valores existentes eram de seres que também estavam presos a esse processo. Então, assim, a gente precisa não forçar, só para fechar. Quando não é para ser, você vai sentir. Infelizmente, meu pai, você precisa saber como é que está a sincronização, porque senão quase tudo vai ser difícil para você. Mas aí você vê suas aptidões, entendeu? Eu era novo, eu só sabia tocar. Fui tocar. Eu fui fazer, né? Comecei não me formei, tentei, não consegui, não deu, né? Aí eu fiquei tocando. Novo, ali, tocando. Chegou nos meus 30 anos, a música desceu, velho. E eu continuei forçando. Sabe o que eu fui fazer? Eu tocava numa banda razoável, Bom Balanço. Porra, um era maestro do bombeiro, o outro era maestro da polícia militar. Nivaldo Cerqueira e Cinho Cerqueira. Os caras eram os melhores músicos de samba da Bahia. Dilton na guitarra, de harmonia, tal, e o tecladista. Eu tocava na banda, porra, de fundo de quintal, harmonias difíceis. Não tocava. Aí caiu, sabe onde eu fui tocar? Pagode, velho. Tava num barzinho. Não tinha mais show, não tinha mais nada, não tinha, as bandas estavam horríveis. A música começou a decair mesmo, era no ano de 2007 isso. Por aí. Comecinho de 2007. Caiu pela baixa assim, nada mais funcionava. Eu com o meu teclado, eu tocava até o chão, mamãe, vai descendo na boquinha, eu lá tocando, a pessoa sambando até embaixo, 4 notas. No teclado solo, eu pegava uma flauta, pegar as pessoas sambando, cerveja na mão. Aí eu falei, cara... eu ganhava, na época, R$150 por show, 225 quando era trio elétrico, eu passei a ganhar 70 só. Só as sextas e sábados que eu tocava, era o que eu tinha de dinheiro. Fora o direito autoral que ficava retido. Eu dei sorte, passou um tempo, ficou retido um tempão, até que eu consegui fazer minha faculdade por isso. O aviso já estava dado, o negócio está ruim aí, velho. Aí as coisas fui mudando, as coisas a energia foi circulando de um lado e por outro. Aí cheguei em Recife, acabei indo para Recife, e lá vou fazer uma faculdade, não faço, como é que é e tal. Aí, na dúvida do que eu ia fazer, naquele mês saiu uma parte que estava retida da minha faculdade.
Aí eu comecei a fazer a faculdade com um pouquinho, saiu um pouquinho, tipo, R$ 3.000. Aí comecei a fazer a faculdade. Aí eu comecei a estagiar num lugar. Aí um dia eu estava sentado já, eu estava trabalhando naquele lugar há uns um ano, 2, 3, sei lá, 2 anos, por aí, 3, sei lá. Estava trabalhando naquele lugar lá. Aí eu estava, quase falei o nome da empresa. Aí eu sentado assim, senti uma coisa estranha, velho. Eu falei, cara, não tem uma coisa errada. Nunca tinha feito isso. Levantei e saí da empresa. No meio do expediente. Saí, abandonei. Eu cuidava de vários sites. Falei, o pessoal vai aonde? Eu vou ali. Levantei e saí. Eu fui andando, atravessando o Rio Capibaribe, passei ali andando pela beira-rio. Aí lembrei de uma pessoa do nada, Elinho. Aí liguei para Elinho, não sei como. Fazia 10 anos que eu falava com o Elinho. Nem tinha o número dele, eu peguei o número com outro amigo. Aí ele falou, cara, tem um cara da Universal procurando você. Ele tem um dinheiro retido seu. Aí o cara me pagou, aí eu paguei minha faculdade inteira, velho. Aí eu fiquei tranquilo. Eu não precisava mais de estagiário, eu fiquei só programando. Aí melhorei minhas aptidões, vê como a energia circulou, velho. Muito forte, velho. Coisas que você faz. Aí eu finalizei, fui entrar na outra empresa. Aí eu fiz receptividade. Aí, cara, você tem o tempo todo, dá pra você fazer alguma coisa, o tempo todo. Se você for, você recebe intuição, velho. Tem alguma coisa que olha por você e a gente você nem sabe como. É muito estranho, velho. Não, a Universal, não é a Igreja Universal, não. A Universal, na época, era a Polygram, aí depois virou Universal, tá? Era a gravadora mesmo. A Polygram, depois virou Universal. Aí ela estava retido por vendas, né? As músicas de tava buscando lá, a Globo tinha pago, eu tinha um valor, eu paguei minha faculdade inteira. Aí saiu uma vaga, daí eu recebi intuição. Vê que interessante. Estava na vaga assim, eu vi uma vaga e tal. Aí tinha que ser conhecer o. Qual é o nome da aplicação, cara? Peraí que eu vou lembrar. Fluxos, da TOTS. Conhecer o Fluxos. Era o RM Fluxos. Ainda não era da TOTS, estava indo para TOTS. O RM Fluxos. Eu não sabia que era Fluxos, nem o. Qual era o da TOTS? Conhecer o Fluxos e conhecer o outro lá. Aí eu fui assim, cara, conhecer o Fluxos, que porra é Fluxos, velho? Aí eu tinha uma entrevista, né? Aí eu fui lá no YouTube, botei RM Fluxos, passei uma semana assistindo vídeo do Fluxos e do Folha. Qual é o nome do Folha da RM? Qual era mesmo, cara? Tinha um nome também. Proteus é o outro. Era alguma coisa assim, tinha um nome. Aí eu estudei os dois. Não, da TOTS. A TOTS comprou, mas na época era do RM. Acho que é Microsiga, sei lá, enfim. Era RM, sabe, RM Fluxo. Aí teve a entrevista, eu sentado lá, na falsidade da porra. Mas eu estava receptivo, porque eu tinha estudado mesmo. Tinha uma semana de estudei o tempo todo. Aí tinha 20 caras sentados e eu, né? Ali na entrevista, tal, programava um pouquinho algumas coisas, alguém pedia. Aí senta aqui. Aí o cara perguntou para mim, você conhece e tal? Eu fiquei quieto, conheço. Você conhece o RM? Eu falei, conheço um pouco, me tira da porra. O cara olhou para mim assim, sério? Abre aí. Aí eu abri, iniciar, fui lá, sabia direitinho, eu sabia até o ícone verdinho do Fluxos. Abri. Labore, obrigado, Márcio, Labore. Aí ele mandou abrir o Labore também. Abre a aba de funcionário. Aí eu abri. Vá na parte dos eventos. Eu lembrava, fui nos eventos. Esse evento aqui, não sei o quê. Cara, aí eu saí de lá, o cara me ligou, velho. Eu fui o único dos 20 que estavam lá, que sabia, que tinha uma noção. Ninguém sabia. Então, assim, você vê, o que eu fiz? Receptividade. Você tinha receptividade, você movimenta energia, você fica calmo, você recebe intuição o tempo todo, velho. É muito legal quando você movimenta energia. Então, eu estou falando para você, a gente não pode forçar, mas a água ela vai circular para a receptividade sempre. Então, você tem que estar sempre antenado sobre situações que estão acontecendo e usar a estratégia o tempo inteiro inteligente, sem passar ninguém para trás. Na verdade, eu realmente tinha estudado por uma semana. Eu dei menos trabalho que todos os outros, porque sabia programar o que os caras queriam. Ainda conheci o diferencial da empresa, que era conhecer o RM. E alguns outros lá. Tinha o Liber também, se eu não me engano. Era o Liber, se eu não me engano. E o contábil era o... Não lembro o nome do contábil. Tão bonitinho. O que eu estou falando isso para vocês, galera? Ó, nós temos, às vezes, as coisas nas nossas mãos. Às vezes a energia está aberta, às vezes, em relação ao emprego e tal, você tem que abrir a receptividade. Mas não é só isso que você conta. Nós precisamos ter em nosso favor uma
movimentação energética, um fluxo. Mas independente do que a gente tem, vamos trabalhar com o que a gente tem. Observe os sinais. Existem sinais. Passe a ser mais místico nisso. Observe as sensações, cara. Eu sei que às vezes a gente não fique tão agoniado. Eu fiquei, viu? Mas eu não sei. Eu fazia tempos que eu não ficava agoniado como eu fiquei naquele dia, velho. Eu achei uma injustiça aquilo, velho. A pessoa não pôde esperar 2 horas, me riscou do negócio. Eu fiquei muito injustiçado. Eu fiquei assim, né? Que eu fiquei. Aí chegou. Foi quando eu desisti que a energia circulou. Às vezes você tem que fazer uma coisa para que a outra aconteça. Às vezes você precisa verificar o fluxo se está indo contra ele. Às vezes observe que tem sinais que estão lhe falando e você não está percebendo. Saiu de casa, exemplo. Cara, não força. Se está tudo agoniado, é o contrário. Você tem que desagoniar. É todo mundo agoniado, aquele fluxo. Não força a chegar. Eu sei que às vezes vai dar um problema. Retorna, dá um passo atrás, assim, no mínimo, e começa a ser mais. Isso movimenta energia também. Às vezes um passo atrás você consegue observar sobre um maior ângulo. Você está muito em cima, às vezes você não consegue. Se não um passo atrás, você fala, nossa, velho. Você consegue ver melhor. Então eu não estou falando para você desistir, tá? Até porque a gente precisa continuar. As coisas boas demoram para ser conquistadas. Elas não são rápidas. Se você quer alguma coisa rápida, pode desistir que não vai acontecer. Sair do corpo rápido, meditar rápido, não vai acontecer. Fazer a lei do retorno funcionar para você rápido, não vai. As coisas são devagarzinho. Tudo que é muito rápido dá ruim. É que nem um tsunami que sai da sua... que é o karma ruim, né? Ele está quietinho aqui, sobe e desce. Na hora que o mar se perde e entra de vez, ele faz estrago. Então as coisas são feitas, as verdadeiras ações, as cargas legais positivas que você consegue carregar, as bagagens, elas são devagarzinho. Mas observe o fluxo que já está acontecendo. Existe um fluxo na vida da gente. E eu não sei dizer como, ninguém vai poder dizer para você também. Toma cuidado. Vá os cartomantes, mas você tem que sentir o negócio. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, ela até te ajuda um pouquinho até pensar sobre, olha, que o bom vai, olha, observe isso aqui, abre uma runa, abre uma runa, joga um tarô. Eles ajudam você a ter uma determinada ideia, até uma filosofia. Olha, hoje eu percebi que isso aqui, ele ajuda você a refletir sobre um determinado ponto, mas você é o principal processo no meio. É você que tem que olhar as sensações. Existem coisas acontecendo ao redor da gente tão absurdas que eu aviso. Alguém lhe falou do lado, alguém vai dizer para você, uma placa começa a aparecer, e tem sinais acontecendo. Vai começar a aparecer números como 1111, como falou aqui. Coisas estranhas, vai estar no meio. Você está pensando uma coisa, do nada aparece o número 1, 2, 3, 4. Sei lá, tal. Aí você, nossa,